e espera que nós sejamos aprovados por Ele. Amém? E as provas é no nosso cotidiano. A cada dia o Senhor nos observa. E qual tem sido o nosso comportamento diante dele? O apóstolo Pedro, aqui no capítulo 1 da sua segunda epístola, ele traz aqui para nós uma revelação, uma exortação a um povo que estava disperso por pontos da Europa, da Ásia. E ele traz uma exortação de ânimo. O povo que estava sendo perseguido pelo Evangelho de Cristo. E ele, como um personagem que contemplou a Cristo, ele vai trazer para nós alguma coisa que venha nos solidificar ainda mais nessa palavra. Porque esta palavra que nos transforma, que nos santifica e que nos faz chegarmos gradativamente à estatura do varão perfeito. Versículo 3, para não perdermos tempo. Visto com o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento. Está faltando para muitos na casa de Deus. Conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Olha, irmãos, como Deus tem presenteado a sua igreja nesses últimos dias. Nos deu tudo que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, irmãos. Olha que oportunidade, sermos participantes da natureza divina. Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, verso 3. E com essas bênçãos nos tornar participantes da natureza divina. E diz assim: havendo escapado da corrupção e pela concupiscência ou cobiça que há no mundo. Outrora vivíamos longe de Deus, separados do povo de Deus, mas agora um dia o Senhor nos proporcionou que temos um encontro com Cristo e nos ter presenteado com a sua graça, com o seu amor, com a sua palavra que transforma. E Ele continua aqui. E vós também, pondo nisso mesmo, com toda a diligência. Está dizendo assim, ó, empenhe-se. Quando nós nos colocamos com dedicação, com empenho, nós vamos começar gradativamente a adquirir algumas virtudes que nos vai levar à perfeição. Eu vou relatar aqui para os irmãos algo que o Senhor tem buscado em nós. Mas para isso tem que haver dedicação, empenho. E diz assim, toda diligência, acrescentai a vossa fé a virtude. Olha o crescimento. A virtude é a ciência. E a ciência a temperança. E a temperança a paciência. E a paciência a piedade. E a piedade é o amor fraternal, que nós chamamos de amor filéu ou filia. Um amor que você sente para com o teu próximo. Um amor que mesmo que você não conheça teu próximo, você sente esse amor, que é um amor fraterno, até chegarmos, aleluia, diz aqui, e o amor fraternal, a caridade, que nós chamamos do amor de Deus, o amor ágape, aquele amor que você vai um dia perdoar aquele que maltrata você, aquele que te persegue. É um amor maior. Está vendo a escala? Né? Porque a Bíblia diz, a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Está lá em Provérbios 4:18. Mas tem que haver o empenho da nossa parte, irmãos.
dedicação. As melhores pedras não se encontram na superfície. Tem que se cavocar. Cavoque aqui, irmãos. Tem tanto mistério, tanta preciosidade aqui. Eu ouvi o Raio apresentando, o doutor Raio, e cada vez que me deparo aqui, pastor, eu me sinto totalmente sem conhecimento. O Senhor tem muito para dar a cada um de nós. E já tem dado muitas coisas. E quando adquirimos isso, a chegar nessa escala, ele fala assim, por quê? Verso 8. Se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos. Ociosos. Como tem gente ociosa na igreja. Como tem gente, olha, na igreja, o que não falta é coisa para fazer. Mas existem muitas pessoas ociosas. Mas quando adquirimos essas virtudes, o que acontece? Nós começamos a frutificar através do nosso ministério. E Deus começa a ser glorificado na minha e na sua vida. A igreja, aleluia. Amém? E para eu encerrar aqui, nem esperes. Nem esperes sem dar fruto no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Nada a ver ao longe. Dentro de uma palavra dessa, irmãos, pessoas cegas, aquelas que não conseguem olhar adiante. No capítulo 17 do livro 1 Samuel, nós vemos ali dois exércitos. De um lado do monte, o exército filisteu, do outro lado do monte, o exército de Israel. E descia todo dia um gigante daquele lado, afrontando o exército de Israel, para que houvesse ali um varão para que fosse enfrentado na batalha, aquele que ganhasse, a outra nação passava a servir. O exército de Israel temia, pastor, porque eles não estavam olhando ao longe, eles estavam cegos. Mas quando esse menino viu, ele viu o que ninguém viu. Quem é esse incircunciso? Esse homem não tem conserto com Deus. Nós temos para afrontar o exército de Deus vivo. Ele viu o que ninguém viu. Nós às vezes olhamos ao nosso redor, as tribulações, as angústias, achamos que é maior do que o nosso Deus. Mas o Senhor permite que essas coisas aconteçam na nossa vida, para que venhamos ser forjados para Ele. Quando passamos pela adversidade, o Senhor nos condiciona, nos capacita para o seu ministério. E esse menino, que era um menino de comprometimento com Deus, ele fala, eu vou enfrentar esse gigante. Ai dele, porque ele já perdeu a batalha. Porque ele não fica cego, ele vê ao longe. É que nem lá, o servo de Eliseu não viu, só viu o exército inimigo. Aí Eliseu fala, Deus, meu Deus, na visão dele, ele está cego. Quando ele vai lá, ele vê aquele exército, atrás daquele exército, do rei da Síria, ele vê aquele exército de anjos com cavalos e espada de baia de fogo. Irmãos, você e Deus, pode vir todo mundo, a vitória é sua. Amém, irmãos? Para ensinar que nós não somos cegos, irmãos. O Senhor tem dado uma visão aqui, para Debrais aqui, e Deus vai abençoar esse lugar. Eu tenho certeza que vocês têm se empenhado em oração, no entendimento, no estudo da palavra, que dá, irmãos, capacitação, é o aprendizado. O maior ministério de Jesus não foi os milagres, mas o ensino. Através do ensino nos capacita, nos habilita pela unção de Deus.
a sermos pessoas, aleluia, frutíferas no nosso ministério. Aleluia. Meu nosso Senhor Jesus Cristo, para encerrar, pois aquele em que não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, como diz Pedro, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação, quer dizer, empenhe-se em eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Mas andar firmemente, não vai ter pedra que faça você tropeçar. E para complementar essa bênção, ele diz assim: porque assim vos será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro fala: por isso, nunca, jamais vou deixar de exortar vocês a retroceder na fé. Ele fala assim: ó, eu sei, o meu dia tem chegado. Eu vou partir desse tabernáculo, mas mesmo depois que eu partir, vou deixar registrado para vocês. O que eu ensino para vocês não é conto de fadas. Foi dito pelo nosso Deus a nós no Monte Santo. Fala dos profetas do Antigo Testamento que anunciaram o que nós estamos aqui hoje recebendo. Irmãos, se fortaleça, dediquem-se. Eu tenho visto, posso crer que Deus vai fazer coisas grandes aqui, através das vossas vidas, e o nome dele ser glorificado. Amém, irmãos? Me perdoe pelo tempo, fui um pouco além. Que o Espírito Santo de Deus continue a abençoar esta igreja, abençoar o pastor, ao raio, está chegando aqui, um moço que nós crescemos juntos, lá no Brasil, vivíamos um na casa do outro, até pelas madrugadas, falando da palavra de Deus. E eu digo, o Espírito Santo venha abençoar cada um dos irmãos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos saudar a Jesus com uma salva de palmas pela vida dele. Obrigado, pastor. O grupo de louvor pode se preparar. Nós vamos preparar o louvor. Depois continuaremos com a campanha das 7 semanas. E aí sim teremos a palavra com a pastora Raquel. Glória a Deus. Saudando a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Eu gostaria de ler com a igreja o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus Santo, Deus. Vamos poder essa noite levantar as mãos para o céu e falar para o Senhor uma palavra de agradecimento. Te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir. Que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, me toca o Espírito
e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou o seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, e separou e marcou o seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador, me separou, me marcou no seu altar para servir. Para servir, para servir, para Aleluia. Que o Senhor venha nos sondar, que venha quebrantar o nosso coração, que venha transformar a nossa vida pela palavra dele. Aleluia. Glória a Deus. sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se assim só te cantar. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Aleluia! Oh, glória! Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Usa-me, Senhor, usa-me, transforma-nos. Pai, faça realmente a tua vontade ser soberana em nossas vidas, Senhor. Podemos assentar? Ou melhor, vamos ficar de pé porque nós vamos começar agora a campanha. Quem está na quarta, terceira e segunda, aqui na frente, já pode vir, que o presbítero Raí vai estar orando, eu vou estar ungindo vocês com o óleo de unção. E quem é a primeira vez que quer começar a fazer a campanha hoje, pode se colocar aqui em cima no altar. Podem vir, por favor, em nome de Jesus. Essa campanha do milagre é o meu milagre, é o teu milagre. E eu espero logo, antes de terminar as 7 semanas, alguém já testemunhando aqui do milagre já concedido. Eu creio nisso. Já fizemos várias campanhas de 7 semanas que na segunda, terceira o milagre já tinha aparecido. Então, eu espero que vocês realmente fiquem firmes nessa promessa e continuem crendo que Deus é o Deus do impossível. Amém? Aqui só tem quarta, terceira e segunda. É isso? Então já está todo mundo. A Tâmara. Tâmara, você vem? Isso. A primeira semana do teu milagre. É um milagre. Certo. Louvado seja Deus. Vamos baixar nossas cabeças e falar com o Senhor, sabendo que Ele é poderoso. Basta apenas uma palavra. Apenas uma palavra. O Senhor falando, dando ordem aos seus anjos, e a tua bênção chega. Amém? Não desista dos seus sonhos. Não desista. Deus é fiel. Nós cremos que o mundo, o universo foi criado através da palavra de Deus. Haja e ouve. Haja e ouve. E é dessa forma que Deus faz nossas vidas. Basta apenas uma palavra e a tua bênção está nas suas mãos. Creia em nome de Jesus. Eu creio que a minha bênção está chegando. Você crê? Amém? Louvado seja Deus. Vamos orar. Soberano Deus, Pai de amor, Pai da eternidade, nós te louvamos. Toda honra, toda glória, todo poder, toda autoridade, Senhor, pertence a Ti. E nós sabemos, Pai querido, como nós sabemos, na Sua palavra nos diz, ó Pai, que o universo foi criado, Senhor, através da Sua palavra. Nós cremos, Pai querido, que o milagre do Teu povo vai chegar, ó Pai. Nós cremos, Pai querido, que o milagre, Senhor, está chegando em cada vida. Tem milagres que já chegaram, Senhor, e nós cremos, ó Pai, que o Seu povo já vai testemunhar, Senhor, por esses dias, ó Pai querido, o que aconteceu. O impossível que é para o homem não é impossível para Ti. E nós cremos, Pai querido, ó Pai querido, que Tu tem promessas para o Teu povo. Tu tem, Senhor, ó Pai, derramado bênçãos sobre esse lugar, ó Pai. Esse lugar, ó Pai querido e santo, não é nada mais nada menos do que casa de adoração, casa que nós buscamos a Tua face, Senhor, casa, Senhor, ó Pai, que nós buscamos a Sua presença, a Tua Shekinah se faz presente em nosso meio, Pai querido, e nós Te louvamos por esse momento. Nós Te louvamos, ó Pai querido, que Tu és fiel, que Tu és Deus justo, Deus de misericórdia, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aqui, Senhor, receber a Tua bênção nesta noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e que todos em concordância digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Receba a Tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Antes de chamar a preletora dessa noite, a pastora Raquel, eu quero avisar que aí na frente já estão prontos os cartazes da nossa vigília. Eu havia dito o dia errado. Neste mês vai ser no dia 24, que é sexta-feira. Sexta-feira, dia 24, com a presença do cantor Anderson Freire, pastor Gabriel Otávio e o pastor Júnior Souza, que já esteve aqui conosco em uma das vigílias. Tá? Por favor, peguem os cartazes, coloquem, convidem o maior número de pessoas, porque realmente essa vigília o fogo vai cair. Amém? Eu queria convidar a pastora Raquel para trazer a palavra. Em nome de Jesus. Queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso querido Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deixa eu chamar aqui o pastor para estar orando comigo. Em nome de Jesus. Senhor meu Deus e Pai querido, eu coloco no teu altar agora a vida da pastora Raquel. Use-a com graça, com poder, que da boca dela só saia palavras que o teu Espírito venha trazer para edificar a igreja, para curar os feridos, e que a gente possa estar desfrutando e semeando desta palavra no nosso coração. É o que eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quero estar aproveitando aqui, né, glorificando a Deus mais uma vez por essa porta aberta, pela visão que o Senhor tem dado aos líderes desse ministério, de estar implantando igrejas para o crescimento do reino de Deus. Amém? E como eu falei a última vez que eu estive aqui ministrando, nós somos o resultado da obra de Deus em nossas vidas, da obra que o Espírito Santo tem realizado em nós. Mas Deus usa pessoas, né? Deus usa líderes, Deus usa profetas, Deus usa mestres, Deus usa pessoas para sempre estar nos encorajando, para sempre estar nos ensinando. Eu queria pedir um pouquinho mais baixo o som. Fundo aí. Obrigada. E muitas vezes nós compartilhamos, né, no púlpito, tipo assim, uma mescla de um conteúdo que a gente recebe de muitas fontes, de muitos vasos de Deus. E não vai ser diferente hoje. Eu gostaria também de estar aproveitando que foi assim tão curta a última vez que eu dei a palavra aqui, ficou assim meio que pela metade, por conta do tempo. E eu vou estar assim fazendo uma revisão rapidinho com vocês sobre a palavra anterior, para eu dar uma continuidade e a gente está aqui se debruçando na palavra do Senhor. E como eu já falei aqui anteriormente, queridos, o que é que acontece? O que é que acontece em nossas vidas que permite o inimigo roubar a semente? Roubar a palavra. O que é? A palavra de Deus fala que o semeador saiu a semear. E enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte caiu em terreno pedregoso. Outra parte caiu em terreno rochoso. E uma outra semente caiu em terreno fértil. E o que a palavra de Deus fala? Os discípulos de Jesus, a gente não entendeu nada. E Jesus dá a interpretação dessa palavra. E o Senhor fala: a semente que caiu à beira do caminho, porque não houve entendimento, porque não houve compreensão, vem o inimigo e rouba-lhes a semente. E muitas vezes a gente acha que quem tem a semente roubada é somente aquele que ainda não aceitou Jesus. A gente acha que quem tem a semente roubada é aquele que não está na igreja. A gente acha que quem tem a semente roubada é o outro, é o ímpio. Mas não.
muitas vezes, nós estamos aqui, dentro da igreja, no templo do Senhor, e a gente não está com a mente ativa, a gente não está fazendo aquilo que pede Romanos 12, fazendo um culto racional para o Senhor, com a inteireza do nosso entendimento, com toda a nossa razão, com todo o nosso ser. E neste momento eu queria que você procurasse manter a sua mente cativa em obediência a Cristo. Que você estivesse vigiando os seus pensamentos, que você não deixasse que a preocupação ou que qualquer outra coisa te desvie agora da palavra que o Senhor vai trazer para a sua vida e para o seu coração. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em João capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 30 diz assim: ditas estas coisas, muitos creram nele. Quais coisas? Jesus ele estava explicando sobre o seu ministério, sobre o que é que ele estava fazendo aqui, e ele estava falando às multidões. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus, não mais à multidão, mas aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se vós permanecerdes em mim, a minha palavra estiverdes em vós, pedireis qualquer coisa e vos será feito. Então vós sereis meus discípulos se vocês permanecerem em mim. E, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lembrando aqui que nós já falamos isso, mais uma vez, a gente acha que quem precisa ou somente quem deve ser liberto é o ímpio, é o descrente que ainda não conhece o Senhor Jesus. E a palavra está nos ensinando que existe uma libertação que nós, os que criam nele, Jesus está falando agora somente aos que criam, não estava mais falando para a multidão. Ele não estava falando aqui de uma libertação, de expulsar demônio, não. Está falando aqui de outro tipo de libertação. E ele falou aos que criam nele: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E muitas vezes nós estamos na casa do Senhor, nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, e estamos como a igreja de Apocalipse, com ouvidos fechados. Não estamos atentos à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo quer nos ensinar. O Espírito Santo quer nos levar a um outro nível, de um degrau de glória, outro degrau de glória, até chegarmos a essa estatura de varão perfeito. Deus tem para nós crescimento, queridos, como já ouvi falado aqui. Deus tem para nós a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela é crescente, ela vai brilhando mais, até esse dia perfeito, até chegar a essa perfeição. E nós só poderíamos alcançar essa perfeição em Cristo e pela sua palavra, porque nós somos imperfeitos. Nós somos imperfeitos, mas a obra que o Senhor Jesus fez por nós, ela é completa e ela é perfeita. E no Novo Testamento, sempre que a gente ouve falar sobre salvação, automaticamente nós vamos entender que precisa ter uma obra do Espírito Santo de Deus. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Em Romanos 10, Romanos capítulo 10, versículo 8 e 10 diz assim: porém, que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. A saber, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração você crê que Deus ressuscitou ele dos mortos, Jesus dentre os mortos, então será salvo. A salvação é assim. Você confessa com a boca, você crê com o seu coração e você é salvo. A
A salvação ela acontece automaticamente no teu espírito, aleluia, glória a Deus. Mas a partir daí a gente precisa experimentar uma transformação contínua, diária, constante em nossas vidas, que está em Romanos 12, 1 e 2. Que faz parte disso daqui que nós estamos fazendo, fazer um sacrifício de louvor a Deus, que é o nosso culto racional, e principalmente não nos conformarmos com o mundo. A gente não pode ter a forma do mundo. É por isso que às vezes o mundo nos chama de quadrado. Sim, nós somos. Se o mundo é redondo, a gente é quadrado. Se o mundo é triângulo, a gente é oval. A gente não pode ter a forma do mundo. A gente não pode ter a forma do mundo. O nosso pensamento não pode ser o pensamento do mundo. Quem dita as regras na nossa casa não pode ser o mundo. Tem que ser a palavra de Deus, tem que ser os princípios da palavra de Deus. Tem que ficar muito bem claro quem é que governa a minha vida. Quem é que manda na minha casa? É o Senhor ou não é? E Romanos 12 fala dessa transformação que nós precisamos ter. E qual a marca que o Filho de Deus, ele leva e ele traz e ele precisa ter? A marca do Espírito Santo. Que a palavra fala que nós somos selados pelo Espírito para o dia da redenção. João 1 fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a glória do Pai, como a glória do unigênito Filho do Pai. E Jesus Cristo ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, ser filho de Deus não é para todo mundo. Ser filho de Deus é para aquele que crê. E então vai passar por essa transformação, por esse poder sobrenatural de se transformar em filho de Deus. E quando nós passamos a ser filho de Deus, nós entramos realmente em um outro nível de luta e de batalha. Porque passa a existir em nós uma natureza que vai querer se inclinar para as coisas do Espírito. E essa nova natureza, formada e criada em Deus, ela vai começar a lutar com a natureza antiga, com a natureza humana, com a natureza pecaminosa. E cabe a nós, a partir daí, decidirmos quem nós vamos nutrir, quem nós vamos alimentar. Eu vou encher minha mente de novela, de filme, de tudo que não é a palavra, ou eu vou me disciplinar e diariamente ter o meu momento de devocional com Deus, e diariamente ter o meu momento de me alimentar da palavra, e diariamente ter o meu momento de comunhão com Deus. Porque como é que fala João 8? Que aquele que se inclina, a mentalidade da carne é uma, a mentalidade do Espírito é outra. E se eu me inclinar para as obras da carne, eu não vou poder agradar a Deus. Mas se eu me inclinar para o Espírito, pelo Espírito eu vou poder mortificar as obras da carne. Não tem outro jeito. Mas pelo Espírito de Deus, que habita em nós, nós poderemos mortificar as obras da carne. Tudo isso nós já havíamos falado. Assim também como nós falamos que o Antigo Testamento, Hebreus fala nos capítulos 8, 9 e 10, dá vários símbolos das luas novas, dos sábados, do sacerdote. E no capítulo 10, o autor aos Hebreus ele fala que o Antigo Testamento, que a lei, ela é uma sombra dos bens futuros. Então, o Antigo Testamento, ele aponta para algo nítido que haveria de acontecer, que haveria de vir. E sempre quando nós vemos uma verdade na palavra de Deus e na nova aliança, procure o fundamento disso na antiga aliança, no Antigo Testamento. E você vai entender uma dimensão, e você vai ver como a Bíblia ela é completa, e como o Senhor faz as coisas com propósito. Nada na nossa vida acontece sem um propósito, meus irmãos. Nada na nossa vida acontece por um acaso. Então não foi por um acaso
que o Senhor instituiu a matança de um cordeiro para se purificar o pecado. Não foi por um acaso. E tudo, posso dizer que praticamente que começou com Abraão, o chamado pai da fé. E Deus fez uma aliança com Abraão. E o que significa uma aliança? Aliança significa o que é teu é meu e o que é meu é teu. E a partir do momento que Deus fez uma aliança com Abraão, e chegou aquele dia em que Deus falou: Abraão, dá-me o teu filho, o teu único filho. Engraçado que Abraão já tinha tido Ismael. Só que Ismael não foi o filho da promessa. Ismael não foi aquilo que Deus prometeu para Abraão. E em Isaac será chamada a tua descendência. Então, quando Deus falou assim: Abraão, me dá o teu filho, me dá o teu único filho. E Abraão, em fé, caminhou com seu filho, com seu servo, foi até o pé do monte. Quando ele viu o monte, ele falou: fica aí aqui. Porque eu e o meu filho iremos. E ele não falou: eu voltarei. Ele falou: eu e o meu filho iremos e voltaremos. Mas ele sabia que ele ia matar o filho dele. Ele sabia que ele ia queimar o filho dele. Foi isso que Deus estava pedindo para ele, o sacrifício do filho dele. E era assim que o sacrifício acontecia. Era imolado, amarrado, imolado e queimado. Mas a palavra de Deus fala em Hebreus que a fé de Abraão era tão grande que ele cria que das cinzas Deus poderia ressuscitar o seu filho. Uau! Então, quando Abraão, ele não negou o seu filho, seu único filho, da promessa, Deus também não poderia negar o dele. E nós vamos vendo os detalhes. A partir do momento que Abraão falou bem assim: ficai aqui. Eu e o menino iremos adorar e voltaremos. A palavra de Deus fala que Isaac tomou sobre si a lenha do sacrifício e subiu. E o que foi que Jesus levou nos seus ombros quando ele foi para o Calvário? A lenha na forma da cruz. A madeira do sacrifício. A mesma madeira que estava sobre Isaac estava também sobre Jesus. Então nós vamos entendendo como o Antigo e o Novo Testamento, eles se relacionam. E um aponta para o outro. E vai ampliando as verdades em nossa vida. Mas nós estamos falando de salvação. E salvação também implica libertação. E lembrando mais uma vez, não é a libertação do ímpio. É a libertação daquele que crê. É a libertação aqui dentro. É a libertação aqui dentro. A libertação na mente. A libertação de tantas crenças familiares. A libertação do sistema que governa esse mundo. É dessa libertação que nós estamos falando. E nós sabemos que a grande libertação que nós vimos no Antigo Testamento está lá quando o povo foi o quê? Liberto do cativeiro de 400 anos, do cativeiro no Egito. E teve algo que Deus instituiu para acontecer essa libertação. O que foi? O que foi que Deus instituiu para que houvesse essa libertação do povo? A Páscoa. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 12. Eu confesso que não é fácil pregar tendo um professor de teologia no auditório. Mas a Deus toda honra, a Deus toda glória, amém? Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 3, diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, diga um cordeiro, segundo a casa
casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Quando foi que Jesus foi crucificado, querido? No crepúsculo da tarde. Perceba que esse cordeiro ele foi tomado no dia 10 e somente no dia 14 ele seria imolado. 3 dias. 3 dias. Jesus, ele foi apanhado e ele ficou em observação e ele ficou em tortura até chegar o dia da sua crucificação. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aqui começa a instauração da Páscoa. Então, às vezes, as crianças vão para a escola e aprendem que Páscoa é ovo de chocolate com coelhinho e com tanto mito e tanto conhecimento deturpado e tanto marketing. E se não tem o pai e a mãe, né, e uma escola dominical para ensinar a essa criança a verdade da palavra, fica tudo louco, porque, em primeiro lugar, coelho não põe ovo, muito menos de chocolate. E vai sendo um engodo e um engano terrível. E aqui o Senhor instaurou a Páscoa. E essa Páscoa, ela está apontando para o futuro. E todo ano, a partir dessa data, a partir desse dia em que o povo foi liberto com mão forte do Egito, todo ano, nessa mesma época, as famílias iriam se reunir. Um casal acabou de se casar, ainda não tinha filhos, depois esse filho teve 1, 2, 3 aninhos, e todo ano essa criança crescia, ouvindo a história dos seus pais, da libertação como aconteceu. E essa criança, ela estava ali naquela mesa, ela participava daquele cordeiro, e ela comia junto com eles os pães asmos, as ervas amargas e esse cordeiro. E aquilo ia ficando na memória daquela criança. E assim aconteceu. E o povo judeu cresceu acompanhando este hábito e essa instauração. E esse é um dos elementos do Antigo Testamento, que houve uma transição para a nova aliança. Lembrem que Jesus, ele estava preparando a Páscoa com os seus discípulos. Era uma noite dessa. Era uma noite de compartilhar da mesa. Era uma noite de estar com a família. Era uma noite de lembrar o grande livramento que o Senhor deu. Só que aquela Páscoa que Jesus fez com seus discípulos seria a última nessa modalidade. Porque uma nova Páscoa o Senhor Jesus estava instaurando. Que é a ceia que nós conhecemos. Quando ele fala do pão, que ao partir ele falou assim: o meu corpo ele vai ser dilacerado por vós. E tomou o vinho, e ele falou assim: este vinho representa o meu sangue que vai ser derramado por vós. E é tão forte esse símbolo da Páscoa, que o Senhor Jesus, naquele momento, ele falou assim: eu não vou participar de outro momento desse, até que a minha igreja esteja pronta, até que a noiva esteja pronta, para celebrar as bodas com o Cordeiro no céu. E o Senhor Jesus, ele está preparando e adornando a noiva, e preparando esse banquete no céu,
para todos nós participarmos. E essa ceia, meus irmãos, ela nos leva para uma realidade espiritual. A palavra de Deus fala que aquele que não discernir, ó, o conhecimento novamente, aquele que não discernir o corpo de Cristo, aquele que não discernir, aquele que participar desse momento levianamente, ele pode ser ferido. Por isso nós precisamos ter entendimento. Por isso nós precisamos ter revelação. Por isso nós precisamos que o Espírito Santo abra os nossos olhos. Eu queria ir com vocês em Êxodo capítulo 5, quando fala um pouco sobre como começou esse processo de libertação do povo que estava em cativeiro para o destino da terra prometida, da terra de Canaã. Êxodo capítulo 5, versículo 1, diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixarei o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o Faraó: Quem é o Senhor? Para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. E querido, aqui fala caminho de 3 dias, não fala caminho de uma semana, não fala caminho de um mês, não fala caminho de 40 dias. Fala caminho de 3 dias. E 3 dias foi o tempo em que o Senhor Jesus, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Então, verdadeiramente, o que me tira da opressão de Faraó para a minha libertação é o sacrifício de Jesus, um caminho de 3 dias. E continuando fala, então lhe disse o rei do Egito: Por que Moisés e Arão? Por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Disse também a Faraó: O povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo, aos seus capatazes, dizendo: Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E muitas vezes nós estamos já experimentando o novo nascimento, estamos buscando a presença de Deus, estamos embriagados no Espírito Santo de Deus, e começa a vir aflições. E o sistema começa a dizer: Ah, você agora quer buscar mais a Deus? Deixa eu dificultar aqui então um pouquinho, deixa eu tirar a palha, deixa eu tirar os recursos dessa pessoa. Aí a gente acha, a gente pensa que ao invés de trabalhar 20 horas, a gente precisa trabalhar 40 horas. Porque a gente não entendeu ainda que o Deus dos hebreus nos encontrou. A gente não entendeu ainda que quem governa a nossa vida não é Mamon. A gente não entendeu ainda que Deus é aquele que pode sustentar, suprir e alimentar uma pessoa como Ele quer, como Ele fez com Elias. Levando pão no bico do corvo e carne, e bebia da água do ribeiro. Deus, Ele faz como quer, querido. Deus, Ele faz como quer. Ou nós acreditamos e confiamos que o Senhor é aquele que cuida de nós, ou não. E a gente precisa acreditar dessa maneira. Versículo 8: E exigireis deles a mesma conta dos tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se multipliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Olha o que Faraó está dizendo. Está dizendo que a palavra de Deus, está dizendo que aquilo que Deus disse a Moisés e a Arão eram palavras mentirosas.
E isso nós já conhecemos, nós já vimos antes, né? Foi assim com Eva. Quando a serpente chegou para Eva, mas não foi assim que Deus disse? E Eva, não, o Senhor falou que a gente pode comer de tudo, mas da árvore que está no centro, essa do conhecimento do meu irmão, nós não devemos nem tocar. A gente não pode nem tocar nessa árvore. Aí a serpente falou assim, mas é porque Deus sabe que quando você comer, você vai ser igual a Deus. Ele falou assim, mas se a gente comer, a gente vai morrer. Certamente a gente vai morrer. E a serpente falou assim, certamente você não vai morrer. Ou a palavra de mentira. E essa mesma serpente que está em Gênesis, a entidade maligna é a mesma aqui no farol. E vai ser a mesma no Apocalipse. Quando fala que foi dado à besta uma boca para proferir palavras de blasfêmias, palavras de afronta, palavras mentirosas. Foi dado à besta essa boca. Por isso também nós precisamos guardar a nossa boca. Tiago fala que aquele que refresce a língua, esse homem vai ser perfeito. Que a língua ela pode mudar o curso da natureza. Uma palavra pode mudar o curso da natureza. Vede um grande navio, com um pequeno leme o governa. Olha uma enorme floresta, com um pequeno fogo começa um grande incêndio. Assim é a língua. Um pedacinho de carne colocada no nosso corpo. Tão pequenininho, mas pode fazer estragos tão grandes. Precisamos guardar a nossa boca. E eu queria estar salientando aqui, queridos, que a salvação, a Páscoa, a libertação, ela não foi designada, ela não foi instaurada para uma pessoa. Ela não foi designada para a mulher da casa, ela não foi designada para o sacerdote do lar, ela não foi designada para um filho, mas ela foi designada para a família. O sangue não seria passado individualmente nas pessoas, não. O sangue ele seria passado nos umbrais e na verga da porta, ou seja, na casa, que representava o lar. E vendo o anjo da morte, o sangue passará por cima. E o que Deus quer fazer nas nossas vidas, o que Deus quer fazer na nossa geração, não está somente em mim, mas está na minha família. Quando a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com suas próprias mãos a destrói, o inimigo sabe disso. O inimigo sabe do poder do ensino que uma mãe tem sobre os filhos. E é por isso que quando falta a palha, e a gente precisa trabalhar mais, e já não é suficiente somente o pai trabalhar, mas a mãe também ela precisa trabalhar. E aí a gente coloca o filho na creche, na escola, e a nossa criança ela começa a ser ensinada por creche, por escola, por televisão, por iPad, por telefone, por todas essas tecnologias que traz alívio para a gente, e nós estamos nos isentando da nossa responsabilidade. Nós precisamos vigiar. Precisamos vigiar porque os filhos são herança do Senhor. Deus nos confiou uma geração. Deus nos confiou filhos preciosos. E nós precisamos ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é apontando o caminho. Nós precisamos ensinar a criança no caminho. A gente precisa estar junto. Mães, principalmente, pais também. Nós precisamos estar junto dos nossos filhos, no caminho em que ele deve andar. O seu filho não vai aprender com discurso. O seu filho ele vai aprender com exemplo. O seu filho ele vai aprender com um modelo. E farol, que representa o sistema maligno deste mundo, ele quer vir sobre as nossas vidas e dizer que a palavra que nós temos recebido de Deus é mentira.
Ele quer vir sobre as nossas vidas. E quando a coisa começa a ficar difícil, ele acha pouco, coloca mais difícil ainda. Ah, é? Estão achando ruim? Estão achando que tem tempo ocioso demais para celebrar a Deus no deserto? Então faz o seguinte, não tem mais palha não, vamos agora providenciar a palha. Mas nós precisamos conhecer a verdade, para que essa verdade nos liberte. E nós vamos entender que quando o Senhor falou, vão caminho de 3 dias para celebrar para mim uma festa no deserto. Essa festa, ela precisa ser celebrada em família. E essa festa, ela pode acontecer no deserto. Às vezes, quando a gente está passando pelo deserto, pela dificuldade, a gente acha que, ai, tá tão difícil, como é que eu vou louvar ao Senhor? Como é que eu vou buscar o Senhor? É aí mesmo que você vai buscar o Senhor. O que me impede de celebrar uma festa para o Senhor no deserto, não é o deserto, é o jugo de Faraó. É porque ainda o sistema desse mundo está governando a minha vida. E eu preciso dizer não. E eu preciso dizer basta. E eu preciso dizer que quem governa a minha vida é o Senhor. E eu vou celebrar uma festa para o Senhor no deserto. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Oh Deus, nós queremos, Pai, nos entregar nas Tuas mãos. Neste momento, Pai, nós queremos Te apresentar todos os nossos familiares diante do Teu altar. Apresentamos a nossa família, Senhor, porque nós cremos que Tu tens um projeto e um propósito com a família. E Deus, nós queremos Te clamar, Senhor. Liberta-nos, Senhor Deus, de todo o sistema opressor, meu Deus. Liberta-nos, Senhor Deus, de todo o pensamento que nós estamos acreditando que é o certo, mas não tem nada a ver, Pai, com a Tua palavra. Liberta-nos, Senhor, nós Te pedimos. Oh, Pai, de todo engano. Deus, que verdadeiramente os nossos ouvidos eles estejam abertos para ouvir a Tua palavra, o Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos cada dia mais de Ti. Sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Oh, Deus, como falou o Teu discípulo, Senhor. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Não nos interessa, Senhor. Não nos interessa mais, Senhor, o sistema deste mundo. Nós não queremos cochear mais, Senhor, entre 2 senhores. Porque nós já fizemos a nossa escolha. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. Oh, Deus. Te apresentamos os nossos filhos, os nossos pequeninos diante do Teu altar, Senhor. Oh, Deus, nós dizemos que a nossa família, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. É promessa Tua, Senhor, nós cremos. Oh, Deus, Te louvamos. Te louvamos, Pai, neste momento nós queremos Te agradecer, porque a Tua salvação, Senhor, alcançou e alcança toda a nossa família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se você tem um filho adolescente, podem sentar. E porventura, este filho, ou ele ainda não está na casa do Senhor, ou ele se desviou, eu quero só te dizer uma coisa. Ele não tem chance de ir para o inferno. Ele nasceu na família errada. Nasceu na família errada. Porque tem um pai e tem uma mãe que vai pagar esse preço de intercessão e de libertador pela vida dele. Amém? Amém. Senhor te abençoe. Glória a Deus. Que palavra abençoada, amém, irmãos? Amém. Saímos aqui abençoados nessa noite? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Que venham as palhas, mas nós temos que estar na presença do Senhor e fazer com que nós agrademos ao Senhor, a Deus, sempre. Glória a Deus. Por mais pesado, por mais difícil que seja o nosso caminho, nós temos que agradar ao nosso Deus. E o inimigo está furioso com nós. Você está andando no caminho do Senhor. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Jesus disse isso. Tem bom ânimo. Amém? Amém. Vamos fazer o seguinte nesse momento. Vamos ofertar na casa do Senhor. Você tem o seu dízimo hoje, a sua oferta. Separa ela. Nós vamos dar um tempinho para você separar.
Nós vamos fazer aqui uma oração. Já vamos dar a bênção apostólica, né, pastor? Amém. Oração final. Eu creio que Deus falou tremendamente em nossos corações. Amém? Deus abençoe, pastor Raquel. Vamos orar? Separa a sua oferta. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Pai, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Pai, por cada dizimista, por cada ofertante na tua casa, Pai. Que o Senhor venha prosperar o teu povo, Senhor, que o trabalho, Senhor, Pai, o pão de cada dia nunca falte no meio da tua igreja, no meio do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, aquele que está desempregado, Senhor, que o Senhor venha abrir as portas de emprego, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai querido, aquele que está enfermo, que o Senhor venha trazer saúde, Senhor, ó Pai, e os gastos com remédio, Senhor, sejam cessados em nome de Jesus, ó Pai, que a sua igreja seja próspera, cada vez mais próspera na sua presença, Senhor. É o que te peço em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, e que a igreja em concordância diga amém. Amém? Louvado seja Deus. Já pode se assentar. Lembrando mais uma vez, dia 24, a nossa grande vigília, tá? Não esqueçam de pegar um cartaz desse ali na frente, colocar nos lugares onde vocês conhecem, nas lojas, nos restaurantes brasileiros, tá? Um minutinho, tem mais um aviso. Queridos, a pastora José me ligou hoje e pedindo para lembrar que dia 17, 18, na verdade uma sexta, sábado e domingo, né? Sexta-feira nós vamos ter a nossa vigília no dia 24, uma semana antes. Vai ter lá em Atlanta, né? Quem puder viajar, estar lá comemorando o aniversário da igreja, vai ser uma bênção. E em Coral Springs vai ter também um congresso e ela queria estar sabendo quais das irmãs, vai ser um congresso feminino, né? Ela queria saber quais das irmãs vão poder viajar lá para Coral Springs. Que desse o nome para Rúbia, porque vai ter aí um treinamento de um hino para a gente estar participando lá. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé para a última oração e a bênção apostólica. Senhor Deus, muito obrigado pelo banquete que o Senhor nos deu agora à noite. Obrigado por tua palavra, que a tua palavra liberta. E hoje foi pregado sobre isso, sobre libertação. Pai, ajuda-nos, transforma-nos, Pai, e usa-nos da forma que o Senhor achar melhor e lhe convier, Pai. Agora que vamos aos nossos lares, coloca os teus anjos ao redor dos nossos carros, guardando, livrando e protegendo a nossa chegada às nossas casas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos até a volta do Messias. E a igreja diz amém. Saudai-vos uns aos outros com a paz do Senhor. Tenham uma boa noite. Você